Boa noite, meus alunos do nono ano, quarta etapa. Hoje veremos a unidade 7 e o assunto é vozes do verbo. Esse assunto está entre as páginas 34 e 35. Nossa aula de hoje será bem rápida, pois é um assunto bem simples, tá? E fácil de ser abordado, exceto uma pequena partezinha que depois eu vou comentar. Bem, o que são vozes verbais? As vozes verbais, elas mostram qual é a relação do sujeito com a ação expressa pelo verbo, tá? Porque o verbo, ele pode se apresentar em três vozes. O que é um verbo? Nas aulas passadas, nós vimos que o verbo é a palavra que expressa ação, estado, fenômeno da natureza. Ok? Vamos pensar nos verbos que expressam ação. A ação, ela pode ser praticada, certo? A ação, ela pode ser sofrida. Então, essa relação do verbo com o sujeito, se o sujeito vai estar praticando a ação, se ele vai estar sofrendo, é que vai ser dita pelas vozes verbais. Nós temos aí três vozes verbais. A primeira nós chamamos de voz ativa. Quando ela acontece? Quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Olhem a frase. Os grupos anti-aborto condenam os estudos com embriões humanos. Quem é o sujeito aí da frase? Os grupos anti-aborto. Está lá embaixo, sujeito. Qual é o verbo que está expresso aí? Está destacado em negrito, verbo condenar. Condenam, tá? O sujeito, ele está sofrendo a ação de condenar ou ele está praticando? Está praticando. Os grupos anti-aborto estão condenando, eles estão praticando a ação de condenar. Condenando os estudos com embriões humanos, certo? Quando a frase diz assim, os grupos anti-aborto condenam, o sujeito, que é os grupos anti-aborto, estão praticando a ação de condenar. Quando o sujeito está praticando a ação expressa pelo verbo, a gente chama isso de voz ativa, tá? Depois nós temos a voz passiva. O sujeito sofre a ação expressa pelo verbo, tá? Na voz passiva, o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. Em vez dele praticar essa ação, ele recebe essa ação, tá bom? Quando diz assim, ó, os estudos com embriões humanos são condenados pelo grupo anti-aborto. Olha só, nesse caso aí, o sujeito, aliás, são os estudos com embriões humanos. Normalmente, gente, nas frases, o sujeito aparece primeiro, tá bom? É o que a gente chama de ordem direta. Então, os estudos com embriões humanos são condenados pelos grupos anti-aborto. O que é que são condenados? Os estudos com embriões humanos. Então, eles são o sujeito. Esse sujeito aí, que é os estudos com embriões humanos, ele está praticando a ação ou ele está recebendo? Está recebendo a ação, porque está dizendo aí que eles são condenados. Então, eles são condenados por outros. Então, eles estão recebendo a ação. No caso aí, pelos grupos anti-aborto. Tá bom? Quando o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo, a gente chama isso de voz passiva. E por último, nós temos a voz mais complicadinha, que é a voz reflexiva, tá? É quando o sujeito pratica e sofre a ação expressa pelo verbo ao mesmo tempo. Nesse caso, quando diz assim, ó, os cientistas preparam-se para a grande descoberta. Quem é o sujeito? Sempre em vermelho, os cientistas, tá? Preparam-se para a grande descoberta. Qual é o verbo? Está destacado aí em negrito. Preparam-se, tá? Ao mesmo tempo que eles estão preparando, eles estão sendo preparados por eles mesmos, tá bom? Então, isso se chama voz reflexiva, porque o sujeito ele está praticando e recebendo a ação. A mesma coisa se eu digo assim, olha, se eu digo assim, Ana penteia-se todas as manhãs. Ana está sofrendo
a ação de pentear e está praticando, porque ela está se penteando ao mesmo tempo, tá? Sempre que aparece essa partícula se, nós temos a voz reflexiva, que significa que o sujeito está sofrendo a ação e praticando ao mesmo tempo, tá? Sempre que aparece essa partícula se, preparam-se, tá? Banha-se, tá bom? Sempre que aparece essa partícula se junto com o verbo. É interessante vocês entenderem que para a gente conseguir dizer as vozes, qual é a voz do verbo expressa, a gente tem que identificar duas coisas. Primeiro, o sujeito, que eu expliquei para vocês que normalmente ele vem primeiro. E segundo, o verbo, tá? A gente identifica o sujeito e o verbo, aí a gente vai saber se o sujeito está praticando aquele verbo ou se ele está sofrendo, tá? No primeiro caso aí, na voz ativa, os grupos anti-aborto é o sujeito, por quê? Porque eles condenam. Se eu perguntasse quem condena, a resposta seria os grupos anti-aborto, tá? Então, a melhor dica é encontre sempre o verbo primeiro, tá? Encontre o verbo, o sujeito, aí vocês vão conseguir dizer qual é a voz expressa pelo verbo.